Ei, pessoal, chegamos ao penúltimo capítulo do nosso livro, capítulo 11, Abra Meus Olhos. Nós encontramos algumas lindas e poderosas histórias na vida de Eliseu e na vida de pessoas comuns. Espero que você tenha se inspirado. Eu espero que você esteja esboçando planos para sonhar maior e começar menor. Mas ao mesmo tempo que você está determinado a acender a visão de Deus para a sua vida, um inimigo está conspirando para matar essa visão, antes que ela veja a luz do dia. Não só um inimigo, na verdade, é mais uma colisão de forças. Vamos começar com pessoas, o elenco de personagens. Ao seu redor está cheio dos que se contentam com o ordinário. Eles estão se perguntando por que você não está mais com eles. Você transitou para coisas maiores, mas eles gostariam que você voltasse. O problema é que já que você naturalmente não vai querer perseguir essa nova vida sozinho, você será tentado a se juntar a eles. Eles são os críticos que não se importam de dizer que você está louco em acreditar que Deus pode usar a sua vida de forma tão grande. O pessoal que irá descaradamente dizer que você não deveria ultrapassar as expectativas bem projetadas que eles têm a seu respeito. Esse amigo negativo que está constantemente apontando as limitações da vida, ao invés de falar das possibilidades de Deus. O chefe controlador que prefere que você gire como uma efetiva engrenagem do sistema, ao invés de ameaçar o status quo dele. O colega de trabalho que está tentando diminuir você a cada chance que tem. Os pais autoritários que preferem imprimir os sonhos deles em você do que deixá-lo perseguir os seus próprios. Como um pastor, estou familiarizado demais com esse tipo de gente e suas habilidades para impedir você de cumprir os sonhos de Deus para a sua vida. Eu costumava ser ingênuo sobre críticas. Eu ouvi pastores que eu admirava falar sobre a constante agitação dos pessimistas, mas eu não levava a sério. Eu pensava que enquanto eu mantivesse meu coração alinhado e minhas motivações puras, as pessoas apreciariam pelo menos o meu desejo de servir a Deus e ajudar pessoas. Descobri depois que nem tanto. Em uma era digital na qual temos acesso irrestrito a uma ilimitada variedade de opiniões, nem toda opinião vale a pena ser ouvida. Outra noite eu estava olhando meu Twitter aleatoriamente e descobri um cara que atribuiu uma citação muito absurda a mim. Algo sobre como eu não acreditava na importância do discipulado. Pura calúnia. Eu nunca disse isso nem nada parecido. Independentemente do quanto eu gostaria de dizer naquele momento, eu aprendi a sorrir gentilmente e orar. Ajude ele, Jesus. Nesses cenários, eu preciso confessar que queria impor minhas mãos nessa cara. No estilo Quentin Tarantino, não no estilo bíblico. Essas coisas doem. Como nossa igreja cresceu, tivemos de superar todo tipo de oposição. Tivemos de lidar com reportagens negativas e antagônicas, repórteres inescrupulosos. Um canal de TV local certa vez rodou uma reportagem sugerindo que nossa igreja não aceitava pessoas com deficiências físicas ou mentais. Isso foi menos de um mês depois de termos doado milhares de dólares e comissionado centenas de horas de trabalho voluntário para apoiar uma organização local que ministra aos que possuem deficiências. Alguns dos melhores voluntários que temos são pessoas com deficiências. Acrescentado a isso, minha cunhada Joy é deficiente e eu socaria alguém na boca para defendê-la. Minha mãe doou muito tempo de sua vida adulta para servir pessoas com deficiências. Por que um repórter sugeriria que nós nunca ofereceríamos algo menos do que amor, apoio e compaixão aos que estão em uma posição de tanta vulnerabilidade? Foi um daqueles dias que eu pensei em me candidatar para uma vaga de vendedor de guitarras na Guitar Center. Deixar outra pessoa conduzir o show do ministério. Este não sou eu fazendo drama. Estou bastante ciente dos irmãos e irmãs ao redor do mundo que estão lidando com perseguição real e violenta. E talvez você tenha que lidar com fontes de negativismo que são muito maiores do que as minhas. Eu consigo desligar a TV e sair do Twitter. Você não consegue desligar seu chefe ou sua mãe e eu não sugiro que você tente.
Mas meu ponto aqui é, eu sei como esses encontros com essas pessoas podem alejar você em sua busca pela vida que Deus lhe chamou para viver. Coloque-os para fora. Talvez o motivo pelo qual sintamos a sensação de estarmos cercados pela oposição enquanto tentamos viver nossa vida para Deus é achar-se rodeados de pessoas erradas. Elas não estão escondidas debaixo de nossas janelas, esperando para nos emboscar. Elas estão sentadas à nossa mesa por convite nosso. Se você vai fazer o que Deus lhe chamou para fazer, você precisa intencionalmente trazer pessoas para a sua vida que Ele quer que esteja com você e colocar para fora os que subtraem do seu potencial. Não sou só eu a dizer isso. Considere, Salomão foi condenado por cercar-se com esposas estrangeiras que o levaram à idolatria. Veja 1 Reis 11:4. Paulo nos alerta, não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Jesus colocou para fora as pessoas na casa de Jairo, que riram dele quando ele quis trazer de volta à vida a filha de Jairo. Veja Marcos 5:40. O conceito de colocar as pessoas para fora da sua vida não pode parecer muito dócil. Mas eu não estou falando sobre desenhar um círculo ao redor das pessoas e não se importar com elas. Estou falando sobre desenhar um círculo ao redor do seu espírito e permitir que somente algumas pessoas o influenciem. Existe uma grande diferença, e isso faz uma grande diferença. Se você listasse as 5 pessoas que têm o maior acesso à sua vida, eu poderia prever com notável precisão o curso que sua vida vai tomar. Não porque eu seja Nostradamus, é uma lógica simples. As pessoas que possuem uma liberdade significante em sua vida moldam quem você se tornará e o que você fará. Essa foi uma lição difícil de aprender quando eu comecei a buscar os planos maiores de Deus para mim. Uma das primeiras coisas que eu fiz após entregar a minha vida ao Senhor foi ter um encontro com alguns dos brothers da adolescência. Eles eram pessoas legais, mas eles não estavam interessados em buscar a visão maior de Deus. Então eu os levei ao Taco Bell, por minha conta. Algumas coisas precisam mudar, eu disse a eles. Eu ainda amo vocês, eu ainda quero ser amigo, eu ainda quero estar junto quando vocês precisarem. Mas não posso ficar andando com vocês e ir aos lugares que ainda frequentam, porque não estamos indo na mesma direção. Foi desafiador colocar essas palavras para fora. Eu não acho que eles entenderam completamente. Eu tenho certeza de que eles não gostaram. Mas eu precisei aceitar que se eles não queriam o melhor de Deus para mim, eu não poderia dar-lhes total acesso à minha vida. E quer saber de uma coisa? Eu penso que no fundo eles respeitam isso. Não me entendam mal. Não estou dizendo que você precisa abandonar todo mundo que não está indo atrás das coisas maiores como você está. Isso é arrogância, o oposto da atitude de Jesus, que era amigo dos pecadores. Veja Lucas 7:34. E eu sei que você tem pessoas em sua vida, família e colegas de trabalho, por exemplo, das quais você não pode se livrar. Essa não é uma licença para mudar seu sobrenome, nem uma ordem para sair do seu emprego. Você só abordará esses relacionamentos de forma diferente daqui para frente. A estação na qual você está despertando para o chamado maior em sua vida é um tempo poderoso, porém frágil. Você enfrentará desafios suficientes diante de você sem precisar levar consigo seus próprios sabotadores. Tome cuidado, seja intencional e ousado. Como você pode identificar as pessoas que você precisa remover de sua vida por uma estação ou para sempre? Eu achei útil fazer algumas perguntas específicas. Primeira, quem em minha vida me leva a ter atitudes ou ações fora do que Deus prescreve para mim em sua palavra? Segundo, quem me deixa esvaziado ao invés de empoderado após uma conversa típica? Terceiro, quem me mantém pensando pequeno ao invés de me ajudar a sonhar mais alto? Quarto, quem constantemente afirma que o que estou tentando fazer para Deus não vai dar certo? Se existem pessoas em sua vida que se encaixam nessa descrição, talvez seja a hora de limitar o acesso delas a você. Se isso não é possível, faça um brainstorm para encontrar formas criativas de limitar o impacto deles. Você não será cruel ao fazer isso.
Na verdade, não existe nada mais amável que você possa fazer aos que estão ao seu redor do que se posicionar para ser tudo que Deus lhe chamou para ser. Amar as pessoas de verdade significa amar a Deus em primeiro lugar e acima de tudo. É claro, não é só evitar pessoas negativas que o levará automaticamente para o melhor de Deus. No lado mais positivo, você precisa de mentores que já estejam vivendo em obediência fiel e que estejam dispostos a partilhar da unção de suas histórias e sabedoria sobre sua vida. Pessoas que já vivenciaram oposição, mas que viram em primeira mão o poder da fidelidade de Deus. Pessoas que vão lhe ensinar pelo exemplo sobre como reconhecer Deus agindo em sua vida. Pessoas que podem encará-lo olho no olho quando você se sentir cercado e lembrá-lo de que você não está só, Deus está com você e eu estou com você também. Prepare-se. Além das pessoas negativas, você também enfrentará um exército de distrações e ideais rivais, valores rivais, interesses e eventos rivais. As demandas da vida cotidiana exercem uma força em favor da tirania do ordinário. Por trás de tudo isso está aquele que a Bíblia chama de adversário. Satanás é o maestro da mediocridade e ele vai orquestrar todas essas vozes e forças contrárias da maneira certa para prevenir que a verdade que você tem recebido se estabeleça em você. Ele está conspirando para manter você em sua rotina, para mantê-lo em frente à televisão, para mantê-lo preso em busca de baixo nível e relacionamentos depreciativos, para colocá-lo de volta atrás do arado para sempre. No momento que você se aventurar do lado de fora da segurança desse livro, você se verá cercado. Você sentirá como uma ilha deserta de grandeza inspirada por Deus, cercada por um mar de normalidade e complacência. Não estou dizendo isso para assustá-lo. Minha intenção é preparar você. Quando você souber que um ataque estiver a caminho, prepare-se. Então o que você fará? Quando você acabar esse livro e sentir como se estivesse contra o mundo, como você pretende continuar buscando? A chave para a vitória está bem diante de você. Abra seus olhos para vê-la. O mundo está contra você, sim, mas aquele que venceu o mundo está com você e é por você. Isso é fácil de falar, mas às vezes é difícil de ver. Ah, meu Senhor! Nas últimas vezes que encontramos Eliseu na Bíblia, o caos acontecia novamente. O rei da Síria foi para a guerra contra Israel. Mas toda vez que o rei da Síria tenta fazer algum movimento estratégico contra o povo, Israel se antecipa. Eles não têm espiões escondidos no acampamento sírio. Eles têm algo maior, um envelhecido profeta, que através do poder de Deus é capaz de dizer ao rei de Israel cada palavra que o rei da Síria sussurra em seu quarto, sem nenhuma escuta. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. 2 Reis 6:10. Quando o rei sírio descobre que é Eliseu que continua frustrando seus esquemas, ele se ira e envia soldados para dar cabo nele. Boa estratégia, dar fim à arma secreta de Israel, e será o fim deles. Então, sob o véu da noite, uma força inimiga cerca Dotã, a cidade onde Eliseu estava vivendo. Logo cedo, na manhã seguinte, um dos servos de Eliseu nota as carruagens do exército arameu cercando a cidade. Tomado pelo medo, ele corre até Eliseu. Ah, meu senhor, o servo chora. O que faremos? Versículo 15. Você já teve um desses momentos? Um desses dias? Uma dessas estações desafiadoras de medo e incerteza? Eu já. Buscar o propósito de Deus pode ser emocionante e também pode ser aterrorizante. Se você quer viver cercado pelos milagres de Deus, você precisa aceitar o fato de que você sempre estará cercado de inimigos. Frequentemente você ficará maravilhado com o que Deus pode fazer através de você. Então, novamente, você vai vivenciar muitos momentos que são mais como 2 Reis 6:15. Você se encontrará olhando para o céu, balançando sua cabeça em certeza, orando. Ah, meu Senhor, o que farei? A oposição pode ser esmagadora, mas olhe o que Eliseu disse ao seu servo. Não tenha medo.
Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Versículo 16. O velho está delirando? Da última vez que vi todo o elenco dos bonzinhos nessa situação em que estamos, é só um velhote e um garoto de recados. Eles estão cercados por uma força avassaladora inclinada a matá-los. Assim como você pode estar se sentindo agora. De todas as maneiras, as chances estavam todas contra eles. Mas logo após sua declaração enigmática, Eliseu ora: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Versículo 17. Eliseu não ora para que Deus mande fogo dos céus como Elias orou no Monte Carmelo. E ele não ora para que Deus envie um exército maior em seu socorro. Ele apenas ora para que seu servo veja o que Deus já está fazendo. Naquele momento, Deus abre os olhos do servo. Ele viu as colinas cheias de cavalo e carros de fogo ao redor de Eliseu. Versículo 17. Eles não estão sozinhos. Eles nunca estiveram. Eles nunca estariam. O exército do céu cercava o inimigo que o cercava. É claro, os arameus não conseguem ver o que está contra eles, então eles atacam a cidade. Quando eles o fazem, Eliseu pede a Deus para deixá-los cegos. Aparentemente, essa coisa sobrenatural de visão funciona dos dois jeitos. Então, de um jeito nada ortodoxo, imprevisível e inimaginável, Eliseu chama o agora cego exército diante dele. Este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. Versículo 19. Não é suficiente deixá-los cegos. Eliseu tem que tirar onda com eles. Ele leva os guerreiros inimigos de Dotã até o centro da cidade de Samaria, lar do rei de Israel. Quando o Senhor abre os olhos deles, eles se veem encurralados. Ao invés de deixar que Israel destruísse os chocados arameus, Eliseu faz mais uma surpresa. Ele diz ao rei que dê um banquete para seus inimigos e os mande embora para casa. O historiador bíblico fecha seu relatório com o que parece uma pisadela. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel, versículo 23. Uma perspectiva profética. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Abra os olhos dele para que veja. Essas são apenas palavras mortas do passado distante, ou palavras que eram verdade certa vez, mas não são mais. Eu acredito que pelo poder do Espírito Santo, as palavras do profeta Eliseu estão cheias de vida novamente, surgindo ao longo dos séculos para impactar sua situação. A palavra de Deus que nunca volta vazia está ultrapassando todas as distrações e oposições vindo contra você. É uma palavra otimista, uma palavra de esperança. É uma palavra que leva a sério a realidade das resistências, mas leva ainda mais a sério a realidade do poder da ressurreição dentro de você. É uma palavra que o chama para subir um pouco mais alto e ver o que Deus vê, ao invés de olhar através das lentes sujas de sua perspectiva limitada. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Você não está sozinho, nunca esteve, nunca estará. O inimigo conspirou contra você, mas Deus conspirou contra ele. O inimigo que se opõe a você poderia ser chamado de grandioso por conta de sua significativa influência e poder. Mas a palavra de Deus diz: aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Não veja isso como uma conversa motivacional. Pense como uma oração profética. Estou orando pelas palavras de Eliseu sobre você enquanto você se aproxima do final desse livro. Ah, Senhor, por favor, abra os olhos deles para que vejam. Até agora, talvez você estivesse olhando para todos os obstáculos de sua vida maior. Você viu o exército de pessoas críticas, lembrando das formas que você estragou as coisas e de todas as coisas que você é e todas as coisas que você não é. Dos motivos pelos quais essa vida maior não é prática, não alcançável. Das fraquezas dentro de você, do pecado tentando você, dos fracassos do passado marchando como uma infantaria, pisoteando a esperança que Deus colocou dentro de você. Mas você está vendo o que Deus vê? Você já viu sua vida da perspectiva dele?
Seu pai vê algo muito maior do que você vê, e ele quer que você veja também. Mesmo quando você não tem certeza, você pode descansar na realidade daquilo que Deus declarou. Meu pai diz: embora todos os meus 3 filhos tenham menos de 7 anos, eu falo com eles o tempo todo sobre o quão especiais eles são. Eu acredito que os pais têm o poder de construir ou destruir a confiança de seus filhos. Desde o tempo em que eles eram provavelmente muito novos para entender, eu tento falar profeticamente sobre a vida dos meus filhos. Verdades como: você é especial, você é incrível, você é brilhante, você é bonito, você é bonita, você é um líder, você é um gênio. Por que esperar o dia que um adolescente burro dê a ele sua avaliação, baseada em sua insegurança juvenil de quem ele pensa que meus filhos são? Uma boa estratégia paterna resulta em eu mesmo, como pai, declarar o que vejo, e tem funcionado perfeitamente. Até que recentemente deu um pouco errado. Outro dia eu ouvi meus 2 filhos brigando em um nível acima do usual. Mas do nada o diálogo ficou interessante. Eliá estava tentando mandar em seu irmão mais novo, até que Graham estourou: Eliá, você não pode me dizer o que fazer o tempo todo. A resposta de Eliá foi um clássico pronto. Sim, eu posso, eu sou um gênio. Eu não perdi tempo e fui logo entender a razão de tudo isso. Eliá, será que eu acabei de ouvir você dizer ao Graham que você é um gênio? Sim, Senhor. Por que você disse isso a ele? Porque, papai, você me disse que eu sou. Uma resposta digna de um gênio. Normalmente eu penso rápido, mas nesse caso tudo que consegui pensar foi: ei, garotos, só parem de brigar, ok? Pois só parem de brigar, ou eu vou tirar o lego de vocês por muitos dias. Isso me deu um tempo, mas agora eu tinha um dilema. Eu precisava achar um jeito de reforçar ao meu filho que sim, ele é especial, mas eu também sei que não é o melhor para ele andar por aí, pensando que é perfeito, e falando isso para todo mundo. Existe uma linha tênue entre confiança e Kane. Eu estava perdido até que certa noite, de repente, eu tive um romper de paternidade. Eu chamei Eliá até meu quarto e disse a ele para entrar debaixo das cobertas e colocar sua cabeça em meu peito. Então revisamos os eventos de alguns dias atrás. Amigão, eu disse gentilmente, você não pode sair por aí dizendo para as pessoas que você é um gênio o tempo todo. Isso não é bom. Vai fazer com que as pessoas pensem que você imagina ser melhor do que elas. Você me entende? Sim, Senhor. Isso não é bom, é? Não, Senhor. Tudo bem, então eu tenho um plano. De agora em diante, quero que você faça o seguinte. Quando alguém te perguntar algo do tipo, você é um gênio? Eu quero que você olhe diretamente para eles e diga isso. Meu pai disse que eu sou. Ou se alguém te perguntar, ei, Eliá, você é bonito? Diga a eles, meu pai diz que eu sou. Viu? Quando você fala assim, não tem muito a ver com você. Tem mais a ver com a forma que seu pai vê você. Faz sentido? Sua cabeça balançou em meu peito. Faz sim, ele disse. Ele entendeu. Hoje em dia eu pergunto a ele o tempo todo. Virou uma coisa nossa agora, como um aperto de mão secreto. Ei, Eliá, você é incrível? Ele nem pisca. Meu pai diz que eu sou. Você é incrível? Com um pouco mais de marra agora. Meu pai diz que eu sou. Você é o garotinho mais maravilhoso do planeta? Explodindo em confiança. Meu pai diz que eu sou. Algumas das lições de maior humildade que eu aprendi sobre meu relacionamento com Deus vieram de pequenos incidentes de paternidade como esse. Enquanto eu estou preparando meus filhos para a zona de guerra, chamado ensino fundamental, Deus está preparando seus filhos para a oposição que enfrentam todos os dias. De qualquer forma, a lição é a mesma. O que importa mais não é o que eu penso que sou ou não sou, nem o que os outros pensam que eu sou ou não sou. O que importa é o que o meu pai vê em mim e o que ele diz a meu respeito. Mas eu me pergunto se a maioria dos cristãos sequer sabe o que seu pai tem a dizer sobre eles. Quem ele diz que eles são? O que ele vê neles? O que ele acredita que eles são capazes de conquistar através de seu poder e graça? Meu palpite é, provavelmente não.
Talvez seja por isso que tantos cristãos caminham por aí em uma derrota perpétua. O poder de Deus, sua força. Você já sentiu como se oscilasse de um momento fraco para outro? A vida está indo bem, você está ganhando coragem em momento, então seu filho volta da escola com o bilhete do diretor. Ou você finalmente começa a vencer sua dívida, até que uma viagem inesperada ao pronto-socorro corta as pernas do seu progresso. Ou você finalmente acredita ter encontrado o relacionamento dos sonhos, mas de repente essa pessoa fica com o pé atrás, ou arruma outro ou outra, e todos esses sonhos se quebram. E você encara seu reflexo no espelho e você vê fraqueza, perda, rejeição. O que você não vê é poder. Como podemos esquecer disso quando nosso Deus tem todo o poder no mundo? É porque precisamos olhar para nossas situações com mais do que só a visão humana. Frequentemente, nós temos de ver, discernir e perceber o poder de Deus não como uma perspectiva física, mas em uma profunda consciência. As Escrituras chamam isso de os olhos do nosso coração. Efésios 1, 18, 21 contém algumas das maiores verdades em toda a Bíblia sobre o que Deus vê e diz a nosso respeito. As frases de Paulo irradiam tanto poder, eu gostaria que vocês as considerassem palavra por palavra. Ora, também para que os olhos do seu coração sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. A oração de Paulo pela igreja ecoa a oração de Eliseu por seu servo. Abra seus olhos. Ele ora para que os efésios saibam como o poder de Deus é acessível e disponível para eles. Crentes medianos, ordinários e comuns. Pessoas como eu, pessoas como você. A oração de Paulo não é para que cristãos saibam quão poderoso Deus é. Nem ele ora para que Deus fosse poderoso, pois ele já é. Paulo nem ora para que nós tivéssemos mais poder, pois em Cristo nós já temos todo o poder que precisamos para qualquer coisa que enfrentarmos em nossas vidas, qualquer circunstância, toda forma de oposição que iremos encontrar. Pelo contrário, ele ora para que nós saibamos que o poder ele exerceu em Cristo, por nós mesmos, e que esse poder seria uma grande força em nossas vidas. Por que Paulo ora dessa forma? Pois ele sabe da verdade. É impossível para Deus ter todo o poder e, no entanto, todo o seu povo viver em absoluta fraqueza. Deus não está sem poder. O poder pertence a Deus. Ele tem tudo. Jesus disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Mateus 28, 18. Mas o poder de Deus em nós é só potencial, até que você converta em força pela fé e pela ação. Viver em força significa se agarrar ao poder de Deus e exercê-lo em nossas vidas. Mas não podemos colocá-lo em prática se não soubermos que Ele está lá. E não podemos vivê-lo plenamente se está sempre encoberto pelos lembretes de nossas fraquezas. Então, quando o diabo ou qualquer outra voz em seu coral começa a bombardear você com mensagens sobre sua fraqueza, relembre das poderosas verdades que seu pai diz a seu respeito em Efésios 1 e em incontáveis outros lugares ao longo da Bíblia. Olhe para seu adversário e faça a declaração de afirmação que meu filho aprendeu tão bem. Meu pai diz que eu sou. Você realmente acha que é capaz de cumprir o que Deus lhe chamou para fazer? Meu pai diz que eu sou. Eu não sei como eu vou fazer, mas o poder da ressurreição está em mim. Eu não me sinto capaz, mas meu pai diz que eu sou. Você realmente acha que vai vencer essa dificuldade? Meu pai diz que eu vou. Você realmente pensa que vai superar essa tentação? Meu pai diz que eu vou. Você realmente acha que é capaz de viver uma vida maior?
Honestamente, não. Mas Deus está em mim e Ele é maior e todas as coisas são possíveis com meu Deus. Meu Pai diz que eu sou capaz. Meu Pai diz que eu sou. Nós não vivemos pelo que os nossos olhos naturais veem. Vivemos pelo que Deus vê e pelo que Ele diz. Quando eu vivo pelo que Ele diz, Ele abre meus olhos para ver o que Ele vê. E Ele vê poder infinito e potencial infinito em mim e em você. Não importa quão forte eles são, o que importa é o quão forte Ele é em você. Abra seus olhos, você não está só, não sozinho. Já que o mesmo Espírito Santo que uma vez repousou somente em profetas especiais como Eliseu, agora foi derramado sobre toda a carne. Você não tem que ser um profeta para ver sua vida como Deus a vê. Então eu quero que você tire um momento e ore a oração de Eliseu para você mesmo, na primeira pessoa. Ah, Senhor, abra meus olhos para que eu veja. Você provavelmente vai querer orar isso mais algumas vezes. Ore até que Deus permita a você um vislumbre de algo na sua perspectiva sobre sua vida. Que enquanto você está cercado por grande oposição, você é empoderado por um Deus maior. A glória de Deus e poder estão ao seu redor e dentro de você. A vida maior já foi preparada para você. Ande na poderosa força dele. Você não precisa deliberar, agonizar ou teorizar. Relembre da verdade que seu Pai diz a seu respeito. Remova os mecanismos de dor e desobediência que limitam você e faça exatamente o que Ele lhe está chamando para fazer. Feche seus olhos e ore. Abra seus olhos e veja. Então pegue a cruz e siga. Você não está sozinho. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e até o nosso próximo capítulo.